Apocalipse, capítulo 7. Eu quero ler convosco do verso 1 ao 17. E com este texto damos continuidade ao nosso estudo sobre este livro, a revelação do Senhor Jesus, e hoje pensando convosco sobre as multidões do Apocalipse. As multidões do Apocalipse. Eu queria chamar toda a atenção à igreja e a todos os que me estão a assistir. Capítulo 6 e 7 do Apocalipse possivelmente será o maior paradoxo que nós vamos enfrentar na nossa vida. E nós vamos estudar isso, vamos falar sobre isso. Porque o capítulo 6 e 7 fala de nós, dos crentes, dos cristãos, do povo escolhido de Deus. E ele fala do povo de Deus, mas não um povo que está numa redoma, isolado de qualquer tipo de circunstância ou sofrimento. Não, ele fala de um povo glorificado por Deus, selado por Deus, embora esteja sofrendo. É o paradoxo da Bíblia. Mas eu tenho fé que você vai sair daqui com o seu coração consolado. Amém? Depois disto, verso 1, depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Versos 5, 6 e 7 e 8 os filhos das tribos de Israel. Verso 9. Depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém poderia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Esta é a palavra de Deus que eu queria hoje falar convosco. Eu peço ao Senhor Santo Espírito que ilumine os nossos corações, liberte agora as nossas mentes e levante cativo todos os nossos pensamentos, para que nós estejamos totalmente atentos àquilo que Deus tem para falar hoje ao seu povo. Por isso, me ajuda, meu Pai, nesta hora. Me ajuda, Senhor, a falar sobre a revelação do próprio Cristo, aquele que está assentado no trono. Que seja assim, Senhor.
que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença, meu Deus, meu Rei e meu Senhor. Amém e glória a Deus. Capítulo 7 do Apocalipse. Quiçá um dos capítulos mais misteriosos do livro do Apocalipse. E nós vamos tentar perceber, antes de entrar no sermão, deixe-me contar uma pequena história. Um moço, 8, 9 anos, ele teve que viajar sozinho dos Estados Unidos para a Europa, de avião. Então, quando ele entra no avião, os familiares entregaram aquele menino às mãos de uma comissária de bordo. E a comissária de bordo acompanhou sempre o menino e sentou lá no seu lugar e a viagem começou. E ao lado do menino sentou-se um pastor evangélico. Claro, como todo o bom pastor, tenta sempre meter conversa, mas o menino não abria a boca. Ele estava sossegadinho no seu banco, lá no seu assento. E às 2x3 ele saca de uma mochila um livrinho e começa a pintar as gravuras com lápis de cor. E a viagem continua. Tudo maravilha. Até que uma dada altura o avião começa estremecendo e o comandante manda apertarem os cintos porque iam passar por uma grande turbulência. Todo o mundo apertou os cintos, todo o mundo começou a roer as unhas, todo o mundo começou a fazer caras feias porque realmente aquilo era muita turbulência. O avião praticamente parecia que se queria ir partir. E aquele menino estava sentado no seu lugar, pintando com os seus lápis de cor. E o pastor que olhava para ele e perguntava: menino, não tens medo? E o menino nem sequer lhe respondia nada, pintando o seu livrinho. Até que aquilo começou a ficar mesmo grave. E então o menino fecha o livrinho. Os outros passageiros já gritavam, já esperneavam, já oravam a Deus, e ai meu Deus, vamos cair. E o menino estava ali quietinho. Até que o pastor olhou para ele, para o próprio pastor, ele estava incomodado com toda aquela a tramura do avião. E o pastor vira-se para o menino e pergunta: escuta, tu não tens medo? E o menino vira-se para o pastor e diz: não, porque o piloto do avião é o meu pai. Quando a nossa vida parece um avião em turbulência, faz toda a diferença sabermos quem é que é o piloto desse mesmo avião. Quando a nossa vida está no caos, de pernas para o ar, parece que já não há solução, nós temos que fazer como aquele menino, descansarmos o nosso coração e sabermos que o piloto do avião da nossa vida não somos nós, não é homem nenhum, mas é nada mais, nada menos do que Deus, o Pai. Existem momentos na nossa vida em que ela é turbulência. E ai que turbulência. Existem momentos na nossa vida que parece um avião a cair a pique. Mas apenas a fé em Deus nos dá descanso e segurança. O salmo que nós lemos há pouco, o Salmo 23, é um salmo de consolo. É um salmo que nos incentiva a descansar em Deus, sabendo que Ele é Ele mesmo que nos conduz a águas tranquilas. E a descansar em Deus, sabendo que podemos andar pelo vale da sombra da morte, mas Ele nos auxiliará e nós não iremos morrer. O Salmo 23 é um salmo que nos dá descanso. Mas o que pouca gente sabe é que o livro do Apocalipse nos foi apresentado não para nos confundir, não para nos assustar, mas para nos consolar. O apóstolo João escreve esta carta às igrejas de Ásia Menor para consolar aqueles que estavam sendo perseguidos. Consolar o povo atribulado. E agora deixe-me dizer uma verdade. Existem pessoas que não sabem, possivelmente você também não sabia, mas vai saber hoje, que o capítulo 7 do Apocalipse é o Salmo 23.
E por isso é que nós não devemos estar perdendo tempo descortinando estes enigmas de quem são os 144 mil, de que é que João está falando. Não. O que nós devemos ter em mente é que o Deus do Apocalipse é o mesmo Deus do Salmo 23. O Deus do Apocalipse 7 é o mesmo Deus do Salmo 23. Se vocês repararem no verso 14, no verso 4, verso 3, estão 4 anjos que simbolizam os 4 ventos da terra. Estes 4 ventos da terra são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que vão trazer a destruição à terra, mas existe um 5º anjo, enviado por Deus, dizendo: não, aguentem, ainda não é hora de destruir tudo, ainda existe muito povo que tem que ser selado, ainda existe muito povo que tem que ser chamado, não, vocês não podem destruir. Portanto, o cristão tem que olhar para o capítulo 7 do Apocalipse da mesma forma como olha para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz a águas tranquilas, Ele me leva a verdes pastos, Ele não me deixa que nada me danifique a minha vida. E os problemas, eles estão aí. Mas os problemas não é o mais em si. Os problemas são inerentes de certas determinadas coisas. Agora o que nós devemos é descansar a nossa alma face ou em meio aos problemas. Porque Ele seca as nossas lágrimas. Ele é o piloto do nosso avião. E mesmo que o avião caia, mesmo que você morra no acidente do avião, saiba, quando você abrir os olhos, está nos braços do Pai. Coisinhas de segundos só, não demora muito. Por isso, se o avião for caindo, diga: Deus está comigo. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada me fará dano algum. Se o medo nos assolar a pontos de ficarmos afetados, e nós estamos vivendo tempos difíceis, eu nunca me lembro de viver assim isto. As pessoas estão esquisitas, as pessoas estão egoístas, as pessoas estão fechadas, as pessoas já não fazem amizade, as pessoas vivem as suas vidas voltadas para a internet e para as notícias da televisão. Todos os momentinhos vão ao telefone a ver qual é a notícia mais recente da pandemia e das restrições. O avião está caindo, amada igreja. Mas o piloto do avião continua sendo Deus. Continua sendo Deus. E olhemos para o capítulo 7 do Apocalipse, observando que este capítulo 7 é o bálsamo e o livramento das nossas almas. Imagine que eu chego aqui e tiro o capítulo 7 do Apocalipse. Tiro este capítulo fora. Você acaba o capítulo 6 com dor, com tristeza. O próprio capítulo 6 termina com uma pergunta: quem pode sobreviver? Quem pode subsistir? Está tudo acabado, está tudo condenado. E depois passa para o capítulo 8, é o último selo, continua se destruindo. Mas o capítulo 7 é o bálsamo do nosso coração. É aquele que nos guarda, nos guia, nos dá livramento para as nossas almas. Eis que eu lhe digo outra verdade. Ao contrário do que muita gente fala. Por isso é que eu não concordo que a igreja não passa a grande tribulação. Passa sim. A igreja está passando a grande tribulação. Pastor, quando é que foi inaugurada a grande tribulação? Na ascensão de Cristo aos céus. A partir daí a igreja começou sofrendo. Essa é a grande tribulação dos cristãos, e a grande tribulação é voltada para os cristãos e não para os não cristãos. Então, Deus não me livra das tribulações. Não livra, não, pastor, não. Mas Deus me livra nas tribulações. Ele me dá consolo. Ele me dá carinho, Ele me dá coragem, Ele me dá ânimo. Ele me livra nas tribulações. Se nós virmos aí no verso 14, olha o que é que o ancião disse a João. Ele perguntou: de onde é que estes vêm todos? E João diz: não sei, Senhor, mas tu sabes.
Verso 14. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, os que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram, branquearam no sangue do Cordeiro. A igreja passa pela tribulação, sim. Tudo o que se fala aí é tudo ao contrário daquilo que a Bíblia diz. E por isso João nos apresenta as verdades de Deus em imagens, em cenas. Você tem que olhar e tentar ver aquilo que João viu, porque João não diz eu ouvi dizer. João não diz eu estava dormindo e tive um sonho. Não. Todo o Apocalipse, João está dizendo eu vi, eu assisti. E é por isso que este livro ele tem que nos trazer consolo. Porque não foi uma coisa que foram nos dizer a João. João não estava alcoolizado na ilha de Patmos. João não estava tendo um êxtase de meditação. Não, João foi levado aos céus, foi convidado para entrar dentro do trono, da sala do trono. Jesus diz: entra, João, entra e vê, e escreve tudo aquilo que vais ver nas páginas deste livro. Portanto, ele tem que servir de consolo, que João viu aquilo que vai ser na eternidade. A Bíblia não é um conto de fadas. Embora muita gente pense assim e ande vivendo assim. Anda se enganando. Mas um dia a realidade ela vai cair à terra. Um dia a porta vai fechar. Deus tenha misericórdia. Ele viu, ele assistiu. E as pessoas confundem e não entendem, porque aparentemente as cenas que João vê não estão em ordem cronológica. Se você reparar aí, capítulo 6 são 6 selos, o 7º selo só vai aparecer no capítulo 8. Parece que a história é aqui que João se meteu os pés com as mãos, mas não é assim. O 6º selo foi quebrado no final do capítulo 6. O 7º selo só vai ser quebrado no início do capítulo 8. Então a pergunta para isso é que nós estamos aqui a aprender hoje. O que é o capítulo 7 do livro do Apocalipse? O capítulo 6, para que você entenda, é linhas gerais, que diz respeito ao período dos últimos dias. O que é o período dos últimos dias? É o período designado entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, porventura é lícito perguntar: estamos vivendo os últimos dias? Sim. As dores de parto, as guerras, as perseguições, as pestes, as fomes, a perseguição à igreja, e isso faz parte do período dos últimos dias. Então, capítulo 6 é o desejo de Deus para a história da humanidade. O capítulo 6 é um estado de alerta. Você tem que saber que se não agradar a Deus, agrada ao diabo. E se você agrada ao diabo, você vai ser infeliz eternamente. É isso que diz o capítulo 6. O capítulo 6 está a explicar-nos a nós que se não nos arrependermos e não abraçarmos os caminhos de Deus, o que é que nós vamos sofrer? Porque esse é o caminho dos ímpios. Apesar disso, como vimos na última mensagem do capítulo 6, João viu a honra da igreja no céu. Capítulo 6 não é só desgraça. Capítulo 6 tem lá os horrores na terra, a honra no céu, aos crentes, e a ira de Deus, porque essa é a função dos 4 cavaleiros. Há um detalhe importante. Se você olhar aí no verso 17 do capítulo 6, olha como é que ele acaba. Porque chegou o grande dia da ira de Deus. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode sobreviver à ira de Deus? Você sabe quem é que pode sobreviver à ira de Deus?
Se você não tivesse o capítulo 7, você não sabia. Porque as grandes multidões do Apocalipse é a igreja inumerável de todas as tribos, todas as raças, todos os povos, do Antes e do Novo Testamento. O capítulo 7 nos dá a segurança que as coisas vão acontecer porque é desejo de Deus. Mas existem aqueles que vão não estar incluídos nessas coisas. O capítulo 7 foi escrito para responder à pergunta do capítulo 6. Quem pode sobreviver, pastor? A multidão, o povo de Deus. Veja aí na sua Bíblia, diz os 144 mil selados de Israel. Quando fala aqui de Israel, não é só Israel, porque ele está falando do Israel de Deus. E o Israel de Deus é a igreja de todas as eras, desde Adão e os filhos de Adão até aos dias de hoje, ou até aos dias em que Cristo vier. Diz aí no verso 9 a visão dos glorificados. Quem são os glorificados? É a igreja de Cristo. Assim como diz ao livro de Hebreus, assim como Cristo foi glorificado, assim a igreja vai ser glorificada. Aonde? Lá, não é aqui, é lá. Capítulo 7 foi escrito para responder à pergunta do capítulo 6. Qual é o propósito deste capítulo 7? É revelar da parte de Deus. Já aí o capítulo 1 diz revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o capítulo 7 é para nos revelar que, apesar das tribulações que os crentes passam, apesar do avião parecer que vai cair ou cair mesmo, os filhos de Deus estão seguros nos braços do seu Pai. É para isso que serve o capítulo 7. Por isso é que é um capítulo de consolo, é um capítulo de bálsamo, que nos serve para nos encorajar que, pastor, mas eu estou tão doente, estou tão sofredor, mas escute, isso é aqui. É um curto espaço de tempo. Uns é mais, outros é menos. Mas Deus, em lado nenhum na Bíblia, nos promete livrar-nos do deserto. Todos os grandes homens de Deus passaram pelo deserto, e você também vai ter que passar pelo deserto. João quer assegurar ao povo de Deus que haja o que houver, o piloto do avião da nossa vida é o próprio Jesus. Por isso o povo de Deus pode descansar. O povo de Deus pode pintar os seus bonequinhos com os lápis de cor. Que ainda que o avião caia, você vai viver eternamente. Não é o ponto final da sua vida. O capítulo 7 também nos assegura, olha o que eu estou a dizer, não é ao contrário daquilo que eu disse há pouco. Deus não nos livra das tribulações, Deus nos livra nas tribulações. Mas o capítulo 7 também nos assegura, ao analisarmos friamente e calmamente, ele nos assegura que antes que a ira de Deus assole o mundo, esse mesmo Deus que vai estar irado, que vai derramar o cálice da sua santa e justa ira, ele já tomou medidas a nosso favor. Deus não é um Deus do acaso, Deus não é um Deus de faz agora, pensa-se amanhã, não. Deus tem programado um plano para o seu povo. E quais foram as medidas que Deus tomou em nosso favor antes de entregar o mundo à destruição? A primeira medida que Deus tomou é a proteção do seu povo. Vamos ver novamente o capítulo 6, verso 17. Proteção do seu povo. Porque chegou o grande dia da ira de Deus. E quem é que pode suster-se? Verso 7, capítulo 7, verso 1, até ao 3. Depois disto vi 4 anjos em pé,
nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a terra, nem sobre árvore alguma. Isto aqui está a falar da destruição da ira de Deus. Aqui fala nos 4 ventos, é os 4 cantos da terra que vai desaparecer tudo. Ser tudo consumido, não vai ficar cá nada, vai ser pedra sobre pedra, pó sobre pó. E essa função é estes 4 anjos, que seguram os 4 ventos. Mas agora veja como é que Deus protege o seu povo. Ele tem um 5º anjo. Verso 2. E vi outro anjo que subia do nascente do sol. Olha agora, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais for dado fazer dano à terra e ao mar. Verso 3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Mas ele não fica por aí. O anjo continua clamando em alta voz para os 4 anjos, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Se você ler o que é isto, Ezequiel 9, capítulo 4, diz assim: e lhe disse: passa pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém e marca com o sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Este selo dos 4 anjos, eles vão selar a fronte daqueles que suspiram pela justiça de Deus, daqueles que andam no caminho reto de Deus, daqueles que se arrependem dos seus maus caminhos, daqueles que querem fazer a vontade do Pai. Esses vão ser selados. E a terra só vai ser destruída quando todos esses tiverem sido selados. Quantos são, pastor? Não sei. Não sei. É um número exato. Este selo quer dizer propriedade. Enquanto todos aqueles que são dele ainda não forem selados, Deus não vai destruir a terra. Portanto, calem-se os arautos da desgraça. Fechem a boca quando disserem que está tocando as trombetas. Não está tocando trombeta nenhuma. A trombeta soará assim, na hora e no dia de Deus. Não é na vontade do homem. Porventura poderá cair estrelas, cometas na terra, mas o dia da ira de Deus, ela está demarcada na mente do próprio Deus. E enquanto houver um justo para salvar, a ira de Deus não vem. Portanto, é bom que se calem com essas coisas, porque só estão assustando o povo, criando medo às pessoas, fazendo da imagem de Deus um Deus cruel, irado. Ele irá se irar sim, mas não ainda. Tudo faz parte. O selo é a marca da propriedade de Deus. Os 4 ventos é a destruição trazida pelos 4 cavaleiros, lá no capítulo 6. Então entenda, com este selo, não quer dizer que os filhos de Deus foram selados dentro de uma redoma. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz foi que Deus adquiriu o povo e o marcou como sua própria propriedade. Qualquer anjo, qualquer demónio que olhe para um crente, ele vai ver a marca de Cristo. Porque isso é que é a marca de Cristo, que a Bíblia nos fala em várias passagens, até lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não havia chips. A Bíblia não fala de chips. A Bíblia fala de marcas. Nós já mais à frente vamos falar melhor sobre isso. Aliás, você já ouviu falar, eu já falei, a marca na testa e na mão. O que é isso? Marca na testa é que se eu tiver o sinal da besta na minha testa, eu estou pensando como o mundo pensa. Se eu tiver o sinal da besta na minha mão, eu estou fazendo aquilo que o mundo faz. Então, se eu tiver a marca de Deus na minha testa, na minha mão, eu penso aquilo que é de Deus e faço aquilo que é de Deus. Essas são as marcas, não existe outro segredo. O povo de Deus sofre e sofrerá o poder da tribulação trazida pelos 4 cavaleiros. Apesar disso. Mas eles serão consolados.
com as visões de João. Eles serão consolados sabendo que nesta terra sofremos, mas lá vamos ser felizes, eternamente, cantando e adorando, como diz aí, a partir do verso 11, 12 e 13. Essa vai ser a nossa função, igreja. Acabou-se o sofrimento, acabou-se o ardor, acabou-se as lágrimas, porque a nossa vida vai ser uma vida de eternamente 24 sobre 24 horas, adorando ao nosso Deus, àquele que nos livrou, àquele que nos selou, àquele que nos comprou. Efésios 1:13 diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa. O que Paulo está aqui dizendo, que eu fui selado com o Santo Espírito da promessa, não quer dizer que eu fui retirado desta terra, ou que eu fui colocado dentro de um copo e que agora 1000 caem à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas não sou atingido. Isso é conversa. Você vai ser sempre atingido, sim. Porque a Bíblia diz: quem são estes? Estão chegando com vestes brancas, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem são estes? São aqueles que vêm da grande tribulação. São aqueles que não desistiram. São aqueles que andaram e caminharam corajosamente com os olhos postos na cruz de Cristo. Por isso é que o espírito a teologia da prosperidade danifica a Igreja de Cristo. Danifica a Igreja de Cristo. João 17:13, palavras de Jesus. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, meu amigo e minha amiga, você vai viver no meio do mal. Você vai conviver com o mal, você vai dormir com o mal, você vai comer com o mal. A diferença é o selo que está selando o seu coração. A palavra do Evangelho. Paulo fala no Evangelho da salvação, Jesus fala na palavra, na tua palavra. É a mesma coisa. Portanto, se você tiver com o seu coração cheio da palavra, se você tiver amor pela palavra, o Apocalipse para si é bálsamo, é um copo de água fresca em pleno dia de verão. Não há medo. Continue desenhando os desenhitos aí, pintando o seu livrinho. Escolha bem os lápis de cor e siga. Mas Deus não protege só, Deus preserva o seu povo. Porque Ele está aí dizendo aos anjos: não danifiquem nada, verso 3, não danifiquem nada. Porquê? Porque ainda existe gente para selar. Deus preserva o seu povo, o povo que Ele escolheu, o povo que Ele idealizou, o povo que Ele programou, o povo que Ele elegeu e predestinou. Ele não passa à margem da vontade de Deus. Mesmo que você esteja numa cama do hospital com cancro. É difícil ouvir isto, não é? Mas é assim. Porque você tem que confiar na palavra. Fé não é para aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu cheiro, que eu palpo. A fé vem ao meu coração pela palavra que eu ouço. As palavras não se veem. As palavras não se apalpam. As palavras ouvem-se. Amém, igreja? Então, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a sua Bíblia. Mas, professor, eu queria ouvir em voz alta. Então, fale em voz alta. Porque quanto mais você falar a sua Bíblia, mais fé você tem. O que é o selo de Deus na testa? Eu já expliquei. E isto é tudo em linguagem simbólica. João escreveu o Apocalipse em linguagem simbólica. Mas o povo cristão naquela época estava percebendo aquilo que eu estava falando. Então, este selo, o selo que está aqui, não nos faz povo de Deus. Por isso é que eu disse uma vez e continuo dizendo, e há muito pastor colega meu que já se tem levantado contra mim.
Mas enquanto a Bíblia não falar comigo de outra forma, eu não me retrato. Uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira. Eu, para ser salvo, tenho que ser mesmo salvo. Eu, para ser salvo, o selo que Deus me coloca por causa da palavra da salvação é o selo que me convence a eu nunca mais andar noutros caminhos que não sejam os caminhos de Deus. Existe muita gente da igreja, muita gente, infelizmente, que pensa que está salvo e não está. Porque a palavra não mora no seu coração. A palavra é o selo de Deus. Este selo é uma declaração de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Como é que eu sei que eu sou propriedade exclusiva de Deus? Isaías 44 diz: um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Então, como é que eu sei que eu sou salvo? Quando eu faço a vontade do Pai. Quando eu ando nos caminhos do Pai. Quando eu ouço a palavra do Pai, e não a palavra de homem, e não a minha palavra, e não aquilo que eu acho, ou aquilo que eu penso que é melhor. Está a perceber, igreja? Capítulo 7 nos traz isto tudo. Como é que Deus preserva e protege o seu povo? É muito importante que você aprenda isto. Cravando em nossa mente a sua palavra. Acredito que o diabo, quando vê você falando a palavra de Deus, ele foge. Eu resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que eu vou resistir ao diabo? É subindo aos montes? É dizendo aqui um monte de bacuradas aqui, está amarrado e está... Puta, eu resisto ao diabo quando eu tenho em minha mente a palavra de Deus. Quando eu falo a palavra de Deus. Quando eu ajo de acordo com a palavra de Deus. Ele foge. Porque eu já pertenço a Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Deus escrava em nossa mente a sua palavra, nos dando conhecimento. E para ilustrar o que eu estou dizendo, eu fui buscar uma das passagens mais lindas que Paulo escreveu. E ouça, Filipenses 4,4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo aqui estava doido, Paulo aqui estava sofrendo um ataque de loucura, porque o povo de Filipe estava sendo perseguido. O povo de Filipe estava doendo naquela época. E Paulo lembrou-se de escrever para os filipenses, e dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo, tu és doido, a gente está sofrendo. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Toma atenção o que é que você está ouvindo. Filipenses 4, a partir do verso 4 até ao 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, olha aí, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como é que a paz de Deus vem ao meu coração? Pela palavra. Embora os filipenses estivessem sofrendo, estivessem agonizando, sendo perseguidos, sendo maltratados, escorraçados pela própria família, Paulo diz: alegrai-te, alegra-te. Paulo, não tem vontade nenhuma, tu não tens vontade de te alegrar porque não tens conhecimento de Deus. Tu não conheces o teu Deus, tu não sabes quem é o teu Deus, por isso é que tu não te alegras. Agora, quando a palavra é cravada no nosso coração, venha lá, venha. Eu ando pelo Vale da Sombra da Morte, sim. Eu visito as camas dos hospitais, sim. Eu tenho lá o meu armário cheio de medicamentos, sim. E daí? O meu coração está alegre. Mais dia, menos dia, eu vou ter com Deus. E essa é a paz que Deus me dá, porque ninguém consegue me tirar essa certeza. Você está entendendo? E eu, quando tenho a certeza que, na hora que eu fechar os meus olhos aqui, eu vou abri-los lá. Oh, meu querido, está por dias, então. Finalmente, irmãos, verso 8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo,
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja que Paulo não está aqui falando de contas bancárias. Paulo está aqui falando de mentes, pensamentos. Verso 9, para fechar. O que também aprendeste e recebeste. O que é que eles aprenderam e receberam e ouviram? A palavra que Paulo lhes pregava, a palavra da salvação. O Evangelho, a vontade de Deus. Vou ler novamente o verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Está tudo aqui, na nossa mente. E só quem conhece a Deus, só quem tem a palavra de Deus no seu coração e na sua mente, e por inerência, por consequência, tem na sua boca e nas suas mãos, fala e faz e age de acordo com a palavra. Só assim é que o Deus da paz está com ele, e se não tiver Cristo em sua mente, você morre. Acho que eu lhe digo outra verdade. Há muita gente que não gosta de ouvir isto. Mas olha, eu já estou para aí virado. A batalha dos últimos dias é travada na nossa mente. Ainda sou má avó sem má rija ainda. Não é o seu vizinho que é seu inimigo. Não é o seu colega de trabalho, o colega da escola. Não é a pessoa que se cruza consigo na sua rua que é seu inimigo, não é. Não é o Trump, não é o Biden, não é a Merkel, não é a Comunidade Europeia, não é. O seu inimigo é você. Porque você não tem Cristo dentro da sua mente. Então você pensa em tudo, menos daquilo que lhe traz vida e traz paz. Está a perceber, a igreja? Quem não tem Cristo na sua mente morre. 2 Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sabe o que é anular um sofisma? Sofisma é um pensamento que eu criei e penso que está certo. Então, quando eu anulo estes sofismas, estes pensamentos, estas imagens que eu criei pensando eu que está certo, quando eu anulo isto, eu estou destruindo uma fortaleza e estou dando entrada para que Deus entre. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência em Cristo. Paulo só fala em mente. Então nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus quando a palavra entra. Entende agora? É assim que Deus preserva o seu povo. Deus preserva o seu povo pela palavra. Pela palavra. Terceiro lugar, Deus não só preserva, Deus não só protege, mas Deus privilegia o seu povo também. E agora a pergunta é, como é que Deus conhece o seu povo? Pela santidade. Pastor, como é que eu vou ser santo nesta terra? Vivendo em eterno arrependimento enquanto estiver aqui. Santidade não vem pela teologia, santidade não vem pelo número de vezes que você veio à igreja, santidade não vem pelo tamanho e o valor da igreja, pelo número de pessoas da igreja. Santidade vem quando você, pela palavra, se arrepende na presença de Deus. E você vai ter que viver todo dia, em verdadeiro arrependimento. Porque assim é que é, como está lá no verso 14, são estes que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram, ou seja, tornaram brancas, branquiçaram no sangue do Cordeiro. Para que é o sangue do Cordeiro? Para eu me arrepender. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo informa o seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo 2:19 diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece,
tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então veja, Deus conhece pelo seu selo e Deus conhece pelo que se aparta da injustiça. Como é que eu me aparto da injustiça? Pela palavra. Pela palavra. Pela palavra nós fugimos do mal. E Deus sabe que aqueles que são dele, verdadeiramente, se afastam do mal. E muitas vezes é o mal que se afasta de nós, porque nós já não o procuramos. A visão de João, quanto a estas multidões, incontáveis, diz ele aí, incontáveis, verso 9, estas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Veja, ninguém conseguia contar esta grande multidão. E esta visão desta grande multidão é a prova em que Deus cuida daqueles que Ele ama e que conhece antes da fundação do mundo. Então a pergunta é, o que é que aparece aí no verso 4, os 144 mil? O que é isto, pastor? Você já alguma vez ouviu falar do número do cubo perfeito? É aquele número que você conta de qualquer lado e é sempre certa. Nunca tem mais de um lado nem mais do outro. Este número é um número simbólico. 12 tribos, que é o que está aí no verso 5 ao 8. 12 tribos, vezes 12 mil, dá 144 mil. Mas isto não é só tribos. Isto é apóstolos. 12 tribos vezes 12 apóstolos dá 144. 144 vezes 1000, está aí, é o número perfeito, dá 144 mil. É o número ao cubo perfeito. Se você reparar em verso 14, capítulo 14, verso 3 do Apocalipse, olha aí. Entoavam um novo cântico. 14:3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Quem foi comprado? A igreja do Senhor. Jesus comprou-nos com o seu sangue. Amém? Então estes 144 mil é um simbolismo de toda a Igreja Universal, de todas as épocas, de todas as eras, todos os anos, até do início ao final. Não vale a pena estarmos aqui a saber o significado daquilo que João estava falando, mas o mais importante não é saber o significado. O significado é este, é a Igreja de Deus, é o seu povo, aquele que foi comprado. Mas a importância é saber que Deus tem um número exato dos seus selados. Um número exato quanto à multidão dos crentes. Então não vale a pena esses arautos da desgraça, esses arautos do Apocalipse, dizer que o mundo está terminando, está-se a acabar, já está tudo a ruir. Não vale a pena, porque Deus é que sabe quantos são. Ele próprio diz, não destruam, enquanto todos não estiverem selados. Então, como é que Deus sabe que estão todos? Porque Ele sabe o número. Amém, igreja? Como é que esta multidão está diante de Deus? Esta multidão inumerável. Como é que ela está diante de Deus? Está aí, a partir do verso 9. Clamavam, depois destas coisas vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, o povo, esta multidão, você e eu, quando lá chegarmos, nós vamos ser transformados em adoradores. Essa é a função. Agora, 2 perguntas. Eu estou já caminhando para o final. 2 perguntas. Mediante aquilo que nós já ouvimos hoje,
E mediante a necessidade de sabermos que temos que pregar o Evangelho, é a nossa obrigação. Somos nós é que levamos o selo de Deus às pessoas. Somos nós é que levamos a palavra de Deus às pessoas. E pelo facto de nós não sabermos, não temos conhecimento do número exato do povo de Deus, por que razão nós não pregamos? Parece que nós só pregamos a quem queremos escolher. Ou melhor dizendo, nós escolhemos a quem pregar só. Pastor, mas aquilo é tão feio, é? E você é lindo. Existem pessoas lindas por dentro, à espera da palavra de Deus. Mas existem pessoas interessantes no seu coração, à espera de serem agregados a esta grande multidão. Meu Pai, quem é este povo? O povo dos 4 cantos da terra e ponto final. O povo que foi lavado no sangue do Cordeiro, verso 14 e ponto final. E agora a pergunta é, você quer fazer parte deste povo? Quer? Então quebra as alianças com o mundo. Porque enquanto você viver aliançado com o mundo, viver com os olhos do mundo, pensando as coisas do mundo, fazendo as coisas do mundo, você não pertence a esta multidão. Adquira de Deus as vestes brancas. Adquira de Deus a santidade. Veja aí, verso 9, eles traziam palmas nas mãos. Sabe o que é isso? É um cortejo de povo vitorioso. Eles venceram. Sabe por que é que eles venceram? Porque eles quebraram as alianças com o mundo. Independentemente das perseguições, das dores, eles não cederam à chantagem e eles não foram em conversas. Quarto lugar, Deus protege este povo. Protege, pastor, protege. João 16,33 diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Deus protege este povo. Deus protege-nos. Como? Nos dando ânimo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Não andeis inquietos por coisa alguma. Antes seja o vosso entendimento no conhecimento em Cristo. O problema é que nós andamos para aqui feito uns religiosos de pau carunchoso, mas não existe nada de palavra de Deus no nosso coração. Pastor, é preciso ir tirar a teologia? Não, a sua Bíblia chega. O Espírito Santo fará o resto. Igreja, o capítulo 7 do Apocalipse, ela nos dá uma visão, ela nos dá uma foto de como nós seremos na eternidade. Portanto, não desespere, não entre em pânico, não escute as vozes desses jagueirentos e dessas aves de rapina que andam querendo tirar a pouquíssima paz que você tem. Espere em Deus, espere em Cristo, no sofrimento, sim. Sim. O profeta Elias entrou numa caverna e ele orava a Deus, Deus, Senhor, tira-me a vida, porque eu estou cansado disto. Ou só você pensa que é o único a sofrer? Não é. E estamos a falar do profeta da justiça. Amém, igreja? Se alegre. Mas você pode perguntar, verso 13, aí do verso 13 ao 17, é a foto que João nos dá de como é que nós vamos ser. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, Senhor, tu sabes. E ele então disse, são estes que vêm da grande tribulação, lavaram as tuas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão, olha agora, a partir do verso 15, razão porque se acham
diante do trono, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O tabernáculo aqui não é uma igreja em cima da igreja. O tabernáculo aqui dá a ideia de uma capa, de um manto. O tabernáculo aqui dá a ideia de proteção. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Salmo 23 aqui. Já viu? Os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Igreja, é assim que você vai se tornar. Vale a pena, igreja, vale a pena. Vale a pena investir nas coisas de Deus. Vale a pena investir na palavra. Porque se você quer ser feliz, você aqui nunca vai encontrar felicidade. Você pode ser multimilionário. Pode ser o Bill Gates lá da sua zona. Você nunca vai ter dinheiro para comprar paz, tranquilidade, amor, sossego na sua alma. Não vai, não se iluda. Um dia lá. Este é o projeto de Deus e é aqui com perseverança, com ânimo, com coragem, nós vamos chegar aqui ao capítulo 7. É o projeto de Deus para o seu povo, por isso é que ele foi escrito à parte do capítulo 6 e do capítulo 8. Foi tipo um parênteses que João aqui fez. O capítulo 6 nos mostra a desgraça sobre os ímpios em terror, querendo que as montanhas caíssem sobre eles. Mas o capítulo 7 termina com a glória eterna do povo de Deus. O povo que canta alegres cânticos a Deus. Pergunto para terminar. Como é que você quer terminar a sua vida? Com esperança ou com dúvida? Qual é o capítulo da sua vida? É o capítulo 6 do Apocalipse ou é o capítulo 7 do Apocalipse? O que é que você espera para si, para a sua família, para os seus amigos, para a sua cidade? Então só tem uma coisa a fazer. Pegue nesta palavra e leve-os aos outros. Isto é levar o Evangelho. Pastor, o capítulo 7 de Apocalipse é o Evangelho de Cristo. Não há melhor Evangelho do que este. Isto é o Evangelho da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira para aqueles e enviou o seu Filho unigênito à terra para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham o quê? A vida eterna. O capítulo 7 fala na vida eterna. E é isto que você tem que levar. Para como? Pela palavra. Você tem que ser um proclamador da vida. Prevaleça. Tenha coragem. Tenha ânimo para poder fazer parte daqueles que vão cantar os versos 10 a 17 do capítulo 7. Igreja, o momento é agora. Não tem melhor. Agora é a hora de nós fazermos uma autoavaliação e pensarmos bem, será que as minhas vestes estão mesmo brancas? Será que a santidade de Deus está correndo as minhas veias no meu dia-a-dia? Ou eu sou só santo ao domingo de manhã? Há quem pense assim. Mas não é assim que vai alcançar a santidade de Deus. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Se vale a pena, parece que é assim um bocadinho tão louco como Paulo, mas se vale a pena sofrer para investir em santidade, então para que sofra. Então que sofra. Porque na tribulação, no sofrimento, Deus nos irá sempre dar consolo. Amém, igreja? Clama a Deus. Clama a Deus que Cristo entre no seu coração. Clama a Deus que a palavra entre no seu coração para que você se ache entre os selados do povo de Deus. Porque uma coisa eu lhe garanto. Se
Se você não for selado com o selo de Deus, você vai ser selado com outro selo. Não tenha a mínima dúvida. A hora é agora, o momento é este, em que eu tenho que escolher qual é o selo que eu quero que Deus olhe, se é o da besta ou se é o de Cristo. Este é o capítulo 7, as multidões do Apocalipse, e que Deus o possa abençoar em nome de Jesus.